Estamos dando continuidade aqui, no dia de hoje, ao nosso estudo de um panorama da história bíblica. Hoje vamos iniciar a segunda parte. Nossa intenção é ir do momento do Êxodo até ao reino do rei Davi, né? Já com a nação de Israel estabelecida e consolidada. Então, só para a gente relembrar, temos aqui o nosso objetivo, né? É bom a gente lembrar mais uma vez que a gente conheça os principais personagens da Bíblia de maneira panorâmica, que a gente entenda um pouquinho melhor a cronologia dos livros da Bíblia e que a gente possa aplicar esse conhecimento de alguma forma no nosso dia a dia, né? Mais do que apenas conhecer a história, você deve confiar no Deus que dirige a história. Esse é o nosso propósito. A gente entender um pouco melhor o passado, enxergar o agir de Deus, reconhecer o seu poder e assim ter esperança e confiança no futuro, sabendo que Ele dirige as nossas vidas. Se você não assistiu a parte 1 do nosso estudo, a gente vai deixar o link aqui na descrição também para que você possa acompanhar a primeira parte, onde nós tratamos desde o momento da criação até o momento antes do Êxodo, né? Enfim, nós cobrimos aí todo o livro do Gênesis. Para a gente relembrar, deixa eu trocar aqui, a gente tem a nossa linha do tempo da história bíblica, da história da redenção. Tratamos no estudo da semana passada sobre a criação, né, a formação do povo de Deus. São apenas o livro do Gênesis que trata desse período. Provavelmente o livro de Jó também está ambientado naquele momento, né? E agora nós vamos olhar para o momento do Êxodo e vamos até mais ou menos a metade, né? Quase aqui na metade desse segundo período da nossa divisão aqui da linha do tempo, que é justamente o momento da consolidação da nação de Israel. Nós vamos ver, lembrando aí que a gente viu, a gente encerrou o estudo da semana passada com o povo estabelecido na região do Egito, né? E teve o surgimento de um rei, de um novo faraó que não conheceu a José nem aos filhos de Jacó que estavam estabelecidos ali, ou seja, o povo hebreu, a origem do povo, da população mesmo de Israel. Então nós vamos ver agora o êxodo, a saída desse povo do Egito, e vamos ver a conquista da Terra Prometida até o momento em que Israel se consolida de fato como uma nação. Então a gente vai do início desse período aqui, mais ou menos lá no ano 1490 a.C., até o momento do reinado do rei Davi, por volta ali do ano 1000 a.C. As datas exatas são um tanto quanto difíceis de serem estabelecidas, mas o nosso propósito aqui, como já falamos, é um panorama para a gente ter uma ideia geral do desenrolar da história bíblica, né? Então, vamos dar início ao nosso estudo da nossa segunda parte hoje. Temos aqui alguns períodos que a gente dividiu. Primeiramente, o êxodo do Egito, né? A saída do povo do Egito, e a sua peregrinação no deserto, que durou 40 anos. Em seguida temos a conquista da Terra Prometida, a Terra de Canaã. Lembram que o Senhor prometeu a Abraão, prometeu e reforçou essa promessa, essa aliança, não somente para Abraão, mas para gerações subsequentes, para Isaac, para Jacó. E nós vamos ver como que isso aconteceu, o desenrolar dessa promessa feita por Deus. Vamos ver um pouquinho melhor sobre o período dos juízes, um período em que a gente muitas vezes escuta personagens, né? Escuta falar sobre personagens que participaram aí desse momento, mas a gente vai ter a oportunidade de contextualizar um pouquinho melhor esse período aqui. Depois vamos falar de 3 personagens muito importantes, que são Samuel, que foi profeta e juiz em Israel, Saul, que foi o primeiro rei da nação de Israel, e por fim o rei Davi, o grande rei de Israel. Então a gente vai buscar explicar panoramicamente um pouquinho sobre a vida
de cada um desses personagens, mostrar a importância deles no desenrolar da história bíblica, na história da redenção. Então, vamos iniciar aqui falando do êxodo e da peregrinação. Moisés, indiscutivelmente, é o grande personagem, o personagem mais que tem mais visibilidade nesse período. O povo, né, estava sendo escravizado no Egito, e depois de muitos anos o Senhor levanta Moisés para que libertasse o povo, para que guiasse esse povo através de uma peregrinação até a terra de Canaã, a terra, mais uma vez, prometida por Deus, em aliança firmada com Abraão e confirmada com Isaque e Jacó, os patriarcas do povo de Israel, né? Moisés, ele era da tribo de Levi. Levi, filho de Jacó, filho de Israel, né? Ele era da terceira geração de israelitas nascidos lá no Egito. Nós podemos ler isso lá no livro do Êxodo, quando o autor bíblico ele registra lá em Êxodo capítulo 6 as genealogias tanto de Moisés quanto de Arão. E aí ele explica, a gente pode enxergar essas famílias da tribo de Levi que são importantes para a gente entender algumas questões e alguns detalhes de momentos posteriores do povo de Israel, né? Então, você tem Levi, e aí a primeira geração é de Coate, seria no caso o avô de Moisés e de seu irmão Arão. Depois você tem Amrão, que foi o pai de Moisés. Então, a gente tem Moisés aí como parte da terceira geração de israelitas. O que aconteceu com Moisés, com certeza os irmãos vão se lembrar, havia uma perseguição contra os bebês, né, dos hebreus. O faraó não queria que o povo se multiplicasse ainda mais, então emitiu uma ordem de que fossem mortos todos os meninos nascidos no povo hebreu. Então, você tem Moisés aí sendo salvo da morte, tanto pela ação das parteiras que buscavam salvar os bebês, como da sua família, que o escondeu até o momento que não pôde mais, e aí sua mãe, juntamente com sua irmã, o coloca em um cesto, o deixa seguir, né, o fluxo, a corrente do rio, até a filha de Faraó olhar, enxergá-lo em menino ali e adotá-lo para si. Então, inclusive, ele passou os seus primeiros anos de vida com a sua mãe biológica, porque foi contratada como se fosse uma ama de leite pela filha de Faraó, né? E aí ele recebeu uma educação egípcia. Ele depois foi criado como um filho da filha de Faraó. Em determinado momento, Moisés ele foge para o deserto, para a terra de Midian, por ter defendido um homem de Israel que estava sendo maltratado por um egípcio e eventualmente acabou matando esse egípcio. E ele, por causa disso, ele foge da terra do Egito e vai até o deserto de Midian, e ali ele constitui família, e por volta dos 80 anos de Moisés, Deus se revela a ele no meio da sarça ardente, um momento com certeza também muito conhecido dos irmãos, e ali Deus comissiona Moisés como o libertador do povo de Israel. Então o povo ele tem aí em Moisés uma liderança instituída pelo próprio Deus, e Deus ele tratava face a face com Moisés. O livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, ele deixa claro isso. Não houve um profeta com quem Deus tratasse dessa maneira, senão Moisés, né? E Arão, seu irmão mais velho, ele eventualmente acabou se tornando o primeiro sumo sacerdote de Israel. Então, eles foram de fato comissionados por Deus, instituídos como liderança do povo de Israel, receberam poder para efetuar sinais e tiveram essa missão difícil, penosa, de liderar o povo de Israel, que, como nós sabemos, não era um povo fácil de ser liderado, como nós hoje em dia também
né? Não somos. E aí a gente tem a figura de Moisés aí nos capítulos 12, 13, 14 do livro do Êxodo, né? Sendo perseguidos, se preparando para sair, sendo perseguidos por Faraó, né? Mas eventualmente triunfando, graças a Deus, e passando no meio do Mar Vermelho, aberto pelo Senhor, e o povo passou a pé enxuto e se alegrou do outro lado pelo livramento que o Senhor promoveu no meio deles. Em Êxodo 15 nós temos o registro, lá no versículo 25, de que Moisés clamou ao Senhor, o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Então, isso aconteceu 3 dias depois da marcha, depois de 3 dias de marcha saindo do Mar Vermelho. E ali nesse momento, nesse local em que eles encontraram águas que eram amargas, mas que o Senhor, né, tornou doces através ali disso que Moisés fez, lançando essa árvore nas águas, Deus deu estatutos e uma ordenação e ali os provou. Então a gente vê um primeiro momento onde a lei de Deus, a palavra do Senhor, está sendo registrada, né? Moisés, ele é o primeiro autor bíblico, de Gênesis a Deuteronômio, são os livros que ele escreveu, né? Moisés também ele foi um salmista, pelo menos um salmo, né? É de autoria de Moisés, e ele é considerado, né, talvez aí por essa primazia, por de certa forma inaugurar o registro da palavra de Deus, né, os estatutos e principalmente a lei do Senhor, que é ao contrário do que a gente vê algumas seitas, algumas heresias se mostrando aí, pessoas que tentam diminuir a importância da lei do Senhor. Pelo contrário, né? A lei é importante, a lei ela tem essa primazia, ela foi entregue por Deus antes de todas as outras porções da sua palavra, né? E Moisés, ele é estimado pelo povo judeu, pelos cristãos também, inclusive, né? Pela sua importância na história bíblica, né? E aí desde os seus dias mesmo, até mesmo o tempo da igreja primitiva, da igreja moderna, ele aparece na transfiguração de Jesus, ele é mencionado em diversas cartas do Novo Testamento por Paulo, ele é mencionado aí como uma figura muito importante mesmo, realmente, na teologia, e ao longo da história é assim. Ele morreu aos 120 anos, ele não perdeu a visão, a Bíblia registra que continuou com seu vigor, e ele foi sepultado em uma região chamada lá nas planícies, né, a região de Moabe, depois de ter subido a um monte de onde ele viu toda a terra prometida. Porém, ele foi impedido pelo Senhor de entrar nessa terra prometida, de entrar na terra de Canaã. Por quê? Por causa da sua infidelidade, de um momento em que ele e Arão, eu vou buscar aqui as palavras exatas, a Bíblia, lá em Deuteronômio, nos diz que eles prevaricaram contra o Senhor no meio dos filhos de Israel, ou seja, não foram fiéis, né? Nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Foi um momento aí de desobediência de Moisés e de Arão também. Arão ele vem a falecer pouco tempo depois disso, e depois de algum tempo Moisés ele falece e ele é sepultado pelo Senhor em um local desconhecido, né? Sem poder entrar na terra prometida por conta desse episódio. Então o local da sepultura de Moisés é de conhecimento apenas do Senhor. Sabemos que fica na região de Moabe, pelo texto que temos hoje em dia, mas não temos informações além dessa. E aí nós chegamos agora ao momento da conquista da terra prometida.
Então Moisés aí ele liderou o povo na saída do Egito durante uma peregrinação de 40 anos pelo deserto, em que o povo murmurou, que o povo enfrentou perseguição de outros povos, em que o povo se rebelou contra Deus. O povo tentou aí colocar em questão, colocar em xeque a liderança que Deus colocou sobre Moisés. Enfim, um período aí complicadíssimo na história, mas finalmente o povo, depois da morte de Moisés, passa a ser liderado por esse homem chamado Josué, da tribo de Efraim, filho de Num, que era um servidor de Moisés, era alguém que ficava muito próximo a ele, inclusive na porta do tabernáculo, que é registrado lá no final de Êxodo como concluído. Enfim, Josué ele estava junto com Moisés, ele tinha essa proximidade aí, esse laço muito firme com ele, e foi instituído como líder sobre o povo de Israel depois da morte de Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. Então a gente vê aí, ele teve uma missão um tanto quanto ingrata, que é você suceder um grande líder no mesmo cargo que ele, algo difícil aos olhos dos homens, mas Josué, ele tinha o Espírito do Senhor. Deus era com ele. E aí, aos olhos dos homens, a gente pensa nele como alguém que fica à sombra de Moisés, mas Josué, ele é usado por Deus. Ele é uma figura crucial. Ele liderou campanhas militares que eventualmente foram o mecanismo pelo qual o Senhor, na sua sabedoria e na sua providência, usou para que a sua promessa fosse cumprida, para que a aliança feita a Abraão, e confirmada com Isaac e Jacó, de fato acontecesse. Então, foi o momento da conquista da terra de Canaã. Isso não foi algo que aconteceu da noite para o dia, mas foi um processo, um tanto quanto longo e demorado, de sucessivas campanhas militares contra cidades fortificadas. Então, a gente vê aí o mecanismo pelo qual Deus fez com que a sua promessa fosse cumprida. E vemos Josué aí encabeçando essas campanhas militares. O Senhor se revelou a Josué. Muitas vezes a gente acaba não se dando conta disso, mas o capítulo 1 traz uma palavra muito conhecida dos irmãos, com certeza. Já foi inclusive o moto da nossa escola dominical durante alguns anos. Depois de o Senhor encorajar Josué, dizendo: ser forte e corajoso, tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Nós temos a conhecida palavra: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Lá no capítulo 5 do livro de Josué, nós vemos também que nós temos um momento aí, lá nos versículos de 13 a 15 do capítulo 5 de Josué, em que uma figura chamada de príncipe do exército do Senhor, se revela a ele, mostra que ele está com Josué. Nós vemos aqui uma manifestação do nosso Deus. Josué, ele reconhece isso, ele adora a Deus que está ali apresentado a ele em forma humana. E ele demonstra uma confiança em Deus de maneira regular, de maneira constante. Desde o momento em que ele é enviado, ainda sob a liderança de Moisés, para espiar a terra de Canaã, junto com Caleb e outros 10 espias, um de cada tribo de Israel, quando 10 espias trouxeram um relatório desanimador falando sobre a força e o poder do povo,
mas Josué e Calebe animaram o povo, dizendo que o Senhor prometera a conquista da terra e o Senhor os ajudaria, né? Então, esses dois homens aí demonstraram grande confiança, grande coragem, né? Baseados na confiança deles em Deus. E isso foi constante na vida de Josué durante esse período aqui, até ali, em Josué, no capítulo 8, onde nós vemos, a partir do versículo 30 até o final do capítulo, Josué renovando, reafirmando as palavras da lei, né? Da lei que foi dada a Moisés. Ele reforça, ele lê a lei em público e ele exorta o povo mais uma vez a obedecer, a seguir tudo aquilo que o Senhor revelou para o povo através de Moisés na sua lei. Então, ele tem esse caráter aí, essa importância, né? Apesar de um erro crucial que ele cometeu, que está registrado lá em Josué 9, onde ele foi enganado por pessoas, né, da região pelos moradores de Gibeão. Josué tomou uma decisão de fazer aliança com esses homens, né, sem consultar o Senhor primeiro, né? Mas apesar disso, Josué ele teve aí uma vida exemplar, liderando o povo, consolidando aí, como é que a gente pode dizer, o território mesmo, prometido a Israel por Deus. Ele foi o grande líder das tribos na conquista desse espaço físico onde o povo de Israel se estabeleceu. E aí nós temos, ao final da vida dele, registrados lá em Josué 23 e 24, uma palavra de exortação à obediência lindíssima. Os irmãos leiam depois. E, por fim, já próximo da sua morte, ele diz essas palavras também conhecidas de todos nós: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, do início ao fim da sua vida, ele manteve essa fidelidade e o povo serviu a Deus, o povo seguiu ao Senhor enquanto Josué viveu. Então, temos aí essa figura muito importante na história bíblica. Chegando agora no período dos juízes, né, logo após o livro de Josué, esse período, quando nós lemos lá Juízes 2, versículos de 11 a 19, nós vemos que esse período, na realidade, é uma série, é uma sucessão de castigos e livramentos dados por Deus. Por quê? Porque o povo se tornou inconstante. O povo deixou de servir ao Senhor como fazia nos tempos de Josué. O povo passou a abraçar a idolatria dos povos da terra, né? Porque, como nós já vimos, não foi um processo instantâneo. Havia ali uma habitação conjunta em alguns momentos. Havia um povo remanescente na terra, havia um povo que foi escravizado. Então houve muito essa mistura, essa contaminação. Nós falamos isso no oposto de santidade, porque o pecado dos povos da terra passou a ser praticado pelos filhos de Israel, principalmente na questão da idolatria e da prostituição. Então o livro dos Juízes ele mostra uma série, se a gente pode olhar assim, de altos e baixos vividos pelo povo, em que o povo caía no pecado, era castigado por Deus, se arrependia e Deus suscitava um livramento para o povo. E era exatamente nesse ponto que nós temos aqui o cargo do juiz, né? O juiz não era um juiz como nos nossos dias, que ele julga as questões. Ele fazia isso pela sua experiência e sabedoria também. Era o costume de que, principalmente ali às portas das cidades, houvessem anciãos, né, pessoas capazes para julgar pequenos conflitos e coisas do tipo. Então, o juiz fazia isso também, mas principalmente ele tinha um papel de liderar de forma militar, o povo. Liderar exércitos que eram conscritos ali para esses momentos onde era necessário o livramento, onde o povo estava perecendo sob o domínio de outros povos que dali da região ou que eram invasores. E aí nós temos diversos personagens bíblicos, né, marcantes, que são justamente desse período aí.
depois que Josué consolida ali mais ou menos o território e o povo começa a se estabelecer na sua terra. Ao longo desse período, personagens como Débora e Baraque, cujas vidas estão narradas lá em Juízes 4 e 5, onde temos o Cântico de Débora também, um trecho muito, muito interessante da palavra de Deus. Nós temos Gideão, que livrou o povo, né, da opressão dos midianitas com apenas 300 homens, né, dirigido por Deus. Nós temos o conhecidíssimo Sansão, que foi juiz sobre Israel durante 20 anos. A sua vida está narrada lá em Juízes capítulos 13, 14, 15 e 16. Né? E aí o livro dos Juízes, né, encerra esse período. É bom só a gente fazer um parênteses aqui. O cargo de juiz não era, digamos assim, um cargo oficial, como se fosse uma eleição, e aí você tem um mandato de tantos anos em que você vai ser juiz. Não, muitas vezes os juízes eles exerciam o cargo de juiz de maneira concomitante. Então, você poderia ter, sem o menor impedimento, vários juízes ao mesmo tempo em Israel. Você não tem essa questão de exclusividade. O cargo era mais como um reconhecimento por parte do povo da liderança daquele homem, ou daquela mulher, no caso de Débora, daquela pessoa ali que Deus escolheu para liderar o povo em um momento em que era necessário o livramento. Né? E aí o final do livro de Juízes registra alguns acontecimentos muito tristes no meio do povo de Israel, que são a apostasia da tribo de Dan, está lá no capítulo de número 18, onde eles transgridem a lei de Israel, a lei dada pelo Senhor, né, de que, por exemplo, os levitas, eles têm o sacerdócio eterno. Então, o sacerdote, ele seria ali de um levita, né? Esse atributo ou desse ofício cabe à tribo de Levi, mas a tribo de Dan passou por cima da lei, fez as coisas conforme a sua própria vontade, de acordo com o seu próprio coração, usando, inclusive, fazendo um sincretismo religioso, misturando a adoração ao Deus verdadeiro com a adoração aos deuses feitos ali por mãos, deuses de ídolos do lugar, né, onde eles estabeleceram seu território. E você tem um momento de guerra civil contra a tribo de Benjamim. Os irmãos podem ler a partir do capítulo 19 de Juízes, esse momento triste aí do povo de Israel também. E o livro ele conclui com uma fala um tanto quanto pesada. Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em toda a terra de Israel. Cada pessoa fazia o que lhe parecia direito. Uma situação que mostra o declínio do povo quando o Senhor não é mais buscado, quando o Senhor não é mais prioridade na vida. Nesse momento, nesse contexto aí, é que se desenrolam os acontecimentos do livro de Ruth, um livro pequeno, curto, de apenas 4 capítulos, mas que traz uma história de redenção lindíssima sobre essa personagem. Né? Então é exatamente nesse período aí que essa história acontece. Né? E isso é importante porque mostra também a origem do rei Davi, que vamos falar daqui a pouquinho. Chegamos finalmente em Samuel, que foi profeta e juiz em Israel. Né? Ele era levita, apesar de não ser da mesma linhagem lá de Arão. Ele era de um outro ramo dos levitas. Né? Ele foi consagrado ao Senhor, né, desde criança pela sua mãe, Ana, que era uma mulher estéril que orou ao Senhor pedindo-lhe um filho e foi atendida. Né? O cântico de Ana, que está relatado lá em 1 Samuel, no capítulo 2, ele tem muitas semelhanças, né, com o cântico de Maria, mãe de Jesus. Então a gente vê aí a mãe de Samuel, né, a fé dessa mãe,
que pede ao Senhor um filho e o consagra, o entrega, né? Ele viveu a sua vida completamente dedicado, né, ao serviço do tabernáculo, né, da tenda do encontro, sob a orientação de Eli. Eli era um sumo sacerdote, né, e muito provavelmente foi durante a vida de Eli, né, que se desenrolaram os acontecimentos aqui, justamente do livro de Ruth, que mencionamos anteriormente. E Eli, ele reconhece o jovem Samuel como um profeta. Nós podemos ver isso lá em 1 Samuel capítulo 3, versículos de 15 até o primeiro versículo do capítulo 4, onde Samuel conta para Eli uma visão que ele teve que mostra que viria um julgamento do Senhor justamente sobre a família de Eli, pelos crimes cometidos, pela maldade dos seus filhos, né? Então, a partir disso, Samuel crescia, o Senhor era com ele e todo Israel ia percebendo, né, ia conhecendo que ele estava sendo confirmado como um profeta do Senhor. E a palavra do Senhor registra também que naqueles dias, né, a palavra do Senhor era rara, as visões não eram frequentes. Então, você tem aí Samuel ocupando, de fato, né, uma posição de um certo destaque dentro da história bíblica. Ele exerceu, né, os ofícios do tabernáculo, né, ele era profeta em alguns momentos, né, não no tabernáculo, mas fora dele, em outros altares. Ele ofereceu sacrifícios ao Senhor, digamos assim, não conduzindo diretamente, mas sendo uma figura importante aí durante as guerras travadas pelo povo de Israel, né? E aqui nós vemos no capítulo 8 de 1 Samuel que ele foi juiz, constituiu os filhos dele por juízes, mas os seus filhos também foram maus líderes, foram maus juízes, né? Eles perverteram o governo, eles não andaram nos caminhos de Samuel, não foram fiéis como ele, se inclinaram à avareza. A Bíblia diz que eles aceitaram subornos, né? Está lá em 1 Samuel 8, versículo 3. E nesse contexto, o povo clama por um rei, né? Deus ele não foi pego de surpresa de maneira alguma, tá? A gente vai tratar disso mais para frente. Mas o Senhor não se agrada, né, disso que acontece. E Samuel ora ao Senhor e Deus diz, né, atende a voz desse povo, né? Então o Senhor fala a Samuel, atende o que eles estão dizendo. O povo não rejeitou a ti, Samuel, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. O que acontece aqui é que o povo está completamente afastado do Senhor e passa a enxergar em um homem, em um rei, em uma figura, né, aquele que poderia endireitar as coisas, poderia trazer a salvação. É nesse contexto que Samuel vai ungir a Saul, que será um mau rei, e depois, lá no capítulo 16, ele unge a Davi como rei, que viria a ser o maior rei da história de Israel. Samuel, ele vem a falecer antes de Davi assumir o trono, né? Mas ele, antes disso, ainda em vida, né, claro, ungiu a Davi como o sucessor de Saul. E é justamente desse rei que nós vamos falar agora. Foi o primeiro rei de Israel. Ele era da tribo de Benjamim, lembra? Lá no final do livro dos Juízes. Ele era dessa tribo, filho de um homem chamado Quis, um homem rico, influente, e ele foi apontado, né, como o primeiro rei. Ele era um homem de bom porte, de boa aparência, foi reconhecido, né, e depois confirmado como rei. Nós podemos observar isso lá nos capítulos 9 e 10 de 1 Samuel. Ele vence uma guerra importantíssima contra os amonitas, né? E aí
a gente vê ele se estabelecendo. Então nós já temos uma nação, um povo, né, constituído, apenas recapitulando, um território já consolidado ali, e agora nós temos um rei se estabelecendo, né? Um rei que é capaz de cativar o coração do povo, um rei que obtém vitórias militares, né, importantes, conquistas aí, que ajudam a defender o território, consolidar mesmo Israel como uma nação forte. O seu filho, né, ele é um herói de guerra contra os filisteus, inimigos, né, do povo de Israel. E esse filho, Jonatas, ele firma uma aliança, né, uma aliança de amizade com Davi, que viria a ser seu sucessor, né, e a amizade deles é uma amizade que vai além da própria vida deles, mas se estende pelas suas descendências, né? Está lá no capítulo 18 de Samuel, que é justamente logo depois de um momento muito conhecido da vida de Davi, quando ele, né, derrota o gigante Golias. Mas voltando aqui para Saul, o reinado de Saul está descrito aqui até o final do primeiro livro de Samuel, né? E o início do seu reinado ele é muito bem sucedido. Já vimos uma vitória importante, né, sobre ele. Vimos que através de Davi derrotando o gigante Golias, ele também obtém uma vitória, né, contra os filisteus. Mas há um problema com Saul, né? O seu egoísmo, a sua rebeldia contra Deus. Isso se manifesta lá em 1 Samuel, capítulo 15. Nós vemos aí a sua desobediência e já vemos que o Senhor o rejeita. Os irmãos podem ler depois, ver com mais detalhes o que aconteceu aqui. Mas logo depois, né, de Davi derrotar Golias, né, e promover uma vitória importante para ele, para o povo de Israel, Saul ele fica transtornado, ele se volta contra Davi, né, com muita raiva e de maneira obsessiva ele passa a tentar perseguir e matar através de enganos, através de armadilhas feitas, e o Senhor sempre livrando Davi, né. Eventualmente, no monte de Gilboa, Saul encontra sua morte, depois de ter desobedecido, depois de ter se rebelado contra o Senhor, depois de ter tentado consultar os mortos, cometido pecados aí realmente tristes, indevidos para um rei. Nós lemos que lá no livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, né, capítulo 10, versos 13 e 14. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então nós temos um rei que tem o reino, mas desobedece ao Senhor, e por isso morre, e tem o reino transferido para o novo ungido do Senhor. Temos aqui, até o final do primeiro livro de Samuel, um registro bem detalhado do reinado de Saul, de toda a perseguição que ele efetuou, tudo aquilo que ele fez contra Davi, e por fim, a sua morte no Monte Gilboa, diante dos filisteus, de maneira vergonhosa e trágica, inclusive. Não por isso Davi, maior rei da história de Israel, ele lamenta muito a morte de Saul e a morte de seu grande amigo Jonatas também, né? Davi ele era filho de Jessé, um homem da região de Belém, né? Era bisneto de Rute e de Boaz, que já mencionamos aqui, logo depois do período dos juízes, da tribo de Judá. Davi ele foi ungido, né? Lá em 1 Samuel 16, nós lemos uma passagem conhecida, né? O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração, durante a passagem em que Samuel ungiu Davi já como sucessor de Saul, né? Nós temos aí bastante tempo do momento em que ele foi ungido
até o ponto em que ele de fato se tornou rei. E nós vemos aqui que mesmo já tendo a unção do Senhor, mesmo tendo a promessa do reino, mesmo tendo o Espírito do Senhor habitando nele, mesmo sendo perseguido injustamente por Saul, né, ele alcançou uma proeminência, foi promovido a um posto, né, de comando dentro do exército, mas mesmo assim foi perseguido, né, depois de uma vitória retumbante contra o gigante Golias. Nem por isso, em nenhum momento nós vemos Davi sequer cogitando a ideia de levantar a mão contra Saul, porque ele entendia que Saul era também ungido do Senhor, ele era o rei, não cabia a Davi fazer nada contra ele. Então Davi ele aceita essa perseguição injusta, mesmo isso fazendo um mal imenso a ele. Ele foge, em nenhum momento ele intenta o mal, ele ataca a Saul, nada disso. E é interessante notarmos como que de fato faz a diferença o Espírito do Senhor habitando na vida daquele homem, porque em determinado momento ele se esconde na terra dos seus inimigos, na terra dos filisteus. Tamanha era a consideração que as pessoas tinham por Davi quando enxergavam nele de fato o Espírito de Deus, viam a diferença que isso fazia na vida dele, ao ponto dele ser objeto da confiança até mesmo dos filisteus, seus inimigos. E aí nós vemos que depois da morte de Saul, ele assume o reinado inicialmente, né, de Judá. Ele reina a partir da cidade de Hebrom. Então nós temos aí um breve momento, né, de uma divisão do reino de Israel, quando Davi reina sobre Judá, e Isbosete, filho de Saul, ele passa a reinar sobre o restante ali do território de Israel. E depois de um breve período, o reino é unificado novamente, né? E isso a gente tem esse registro lá nos primeiros capítulos de 2 Samuel, até o momento em que, no capítulo 5, versículos de 1 a 5, né, nós vemos que Davi ele passa a reinar sobre todo o Israel. Então, ele, depois desse breve momento aí conturbado, que a gente pode entender como uma transição mesmo do reino da linhagem de Saul para as mãos de Davi, isso se solidifica, se consolida, e aí a gente tem o início de um reinado muito próspero, de um reinado em que você não tem nenhuma derrota registrada. Davi ele não foi derrotado militarmente em nenhum momento, né? Tamanha era digamos assim, a proteção dada por Deus sobre ele. Davi ele nunca foi ferido, nunca você não tem um registro aí de uma grande lesão, ou no máximo que a gente vê é um momento de digamos assim, que ele entra em apuros, né? Mas mesmo assim ele é protegido por Deus em toda a sua empreitada. Ele conquista a cidade de Jerusalém, voltando aqui para o início, né, desse momento de reinado, e estabelece ali a sua capital, né, a sua nova capital, a Jerusalém, uma cidade importantíssima na história bíblica, né, pelo seu significado. Até hoje é uma cidade que de fato, tanto em termos seculares, né, quanto religiosos, quanto escatológicos, é um ponto de interesse, é um ponto focal para todo o mundo. Davi estabelece ali a capital do seu reino. Ele reina 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Teve o reinado mais próspero, não foi derrotado, se enriqueceu grandemente. E aqui nós finalizamos com uma nota importante sobre o rei Davi. Além de rei, ele foi profeta, ele compôs uma boa parte do livro dos Salmos, né? Diversos salmos conhecidos, marcantes, eles revelam períodos da vida de Davi, antes, né, digamos assim, da sua ascensão à fama,
durante a sua perseguição, no arrependimento pelo grande pecado cometido, né, de adultério com Batseba e envio, né, do esposo dela para a morte na linha de frente de batalha. Nós vemos os salmos refletindo, né, a relação de Davi com Deus ao longo da sua vida. E Davi, ele é uma figura que mostra talvez de maneira mais clara do que qualquer outro autor bíblico, o amor profundo que ele sentia por Deus, a profunda devoção e a forma diferenciada como ele olha para o Senhor, né? E isso você tem registrado ao longo do livro dos Salmos, né? Em diversas ocasiões, a pena do rei Davi mostrando aí a sua devoção, a ponto dele ser conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E é importante a gente lembrar também que o profeta Natã revela uma palavra do Senhor para Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 7. Uma palavra de que o reino dele seria estabelecido para todo o sempre. E aí a gente pensa, mas tá bom, Luiz, a gente sabe pela história que o reino de Israel deixou de existir, a promessa se cumpre, não em digamos assim, em um rei normal. Se cumpre no nosso Senhor Jesus Cristo, se cumpre no Messias. Davi, ele é a linhagem de onde viria o Messias. Lá em Isaías, no capítulo 11, nós lemos, né, essa promessa revelada por Deus para o profeta, de que do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes o renovo. Então, nós estamos falando aqui, lemos aqui o profeta falando sobre o Messias prometido, o Salvador do povo de Israel, né? E essa promessa feita lá pelo profeta Natã, em 2 Samuel 7, ela se cumpre integralmente no nosso Senhor Jesus Cristo, que o apóstolo João, ao final do Apocalipse, né, registra, que fala de si mesmo como a raiz e a geração de Davi. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo é o cumprimento dessa palavra de um reino messiânico, de um reino eterno, de um reino perfeito. Então, nós temos um grande rei Davi. Sobre ele vem a promessa de um rei supremo. E isso se cumpre na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi um rei, o rei Davi, segundo Deuteronômio 17, versículos de 14 a 20. Vou ler aqui diretamente, para que os irmãos tenham essa certeza, mais uma vez, de que Deus dirige a história, de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele nunca é pego de surpresa, meus irmãos. Não caiam na armadilha do chamado teísmo aberto. Deus não precisa se adaptar às circunstâncias. Ele conhece e controla, está no domínio de todas as coisas. Lembram que cerca de 400 anos atrás, antes de Davi, Moisés escreveu os livros de Gênesis a Deuteronômio? Olha o que está escrito nesse trecho da palavra de Deus. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles, né? Repare que Moisés não está falando se entrares na terra, mas quando entrares na terra. Foi promessa do Senhor e iria se cumprir, e de fato se cumpriu. Versículo 16. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos,
para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Davi, um grande rei, Davi que obteve grandes conquistas, que nunca foi derrotado. Ele era um rei que vivia essa ordenança que constava da lei. Ele era um rei que fazia como todo rei de Israel deveria fazer: guardar a lei no coração, guardar os mandamentos do Senhor, fazer um traslado, escrever de próprio punho essa lei, guardar no coração, levar, ler dele todos os dias, para guiar o povo em prosperidade, através da obediência aos mandamentos do Senhor. E isso nós vemos, que apesar de suas falhas, que como todos nós carecemos da glória de Deus, Davi de fato buscou isso durante sua vida e deixa um exemplo. Seu legado fala a nós até hoje. E conclui de maneira muito especial essa segunda parte do nosso estudo. Na semana que vem trataremos aí do início do declínio da nação de Israel e iremos até o momento do cativeiro na Babilônia. Então, caso você não tenha ainda assistido a primeira parte, deixaremos os links aqui, o material de apoio também, na intenção de que Deus abençoe a sua vida e que você seja edificado cada vez mais através desses estudos. Que Deus nos abençoe.